Vamos lá, sejam todos muito bem-vindas, todos e todas, para essa nossa live que vai ser muito especial. A gente vai falar de uma coisa muito importante que muitas vezes não nos damos conta, não é a nossa prioridade nos nossos relacionamentos, mas deveria ser, né, Fer? Deveria muito ser a gente se colocar em primeiro lugar, né? Normalmente a gente coloca o outro em primeiro lugar. Calma, calma, que era só para dizer que é importante. Primeiro a gente vai se apresentar. Tá. Quer começar? Claro, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Fernanda Medeiros, sou psicoterapeuta sistêmica, atuo há mais de 10, 13 anos, quase 15 anos nessa profissão. Hoje trabalho muito voltado para as mulheres, principalmente acima de 40 anos, que estão buscando ressignificar suas vidas, que estão buscando o seu propósito e transformá-las. Adri? Meu nome é Adriana, eu sou jornalista, escritora, sou especialista em neurociência e psicologia positiva, estudante de filosofia e sou uma pesquisadora já há muitos anos da transição da metade da vida, disso que muitas pessoas chamam de crise da meia-idade, que na verdade a gente não enxerga como crise, a gente enxerga como oportunidade e uma oportunidade que ninguém deveria deixar passar quando entra ali a partir dos seus 35, 36 anos, que começam a ter esses sintomas, é o momento não de abafá-los e nem de fugir, e sim o momento de abraçar essa grande oportunidade que a vida está nos oferecendo para que a segunda metade dela seja muito mais autêntica, tenha muito mais a ver com os nossos propósitos e com quem a gente é de verdade, não com quem a gente achava que era. Mas esse é assunto para uma outra live, né? É isso aí. Vamos hoje mergulhar em outro assunto. Hoje o assunto é o seguinte: o título da nossa live é Cuide da sua vida e preserve os relacionamentos. E aí, Fernanda, vê se faz sentido essa reflexão que eu vou fazer. Normalmente, quando nós pensamos em preservar os relacionamentos, quando se fala em preservar os relacionamentos, a primeira coisa que vem em mente é cuidar da outra pessoa, cuidar do parceiro e cuidar do relacionamento. No entanto, tem um outro cuidado que nós precisamos ter pelo bem dos nossos relacionamentos, que é anterior a cuidar do outro, né? Que é cuidar de nós mesmas, né? Se a gente não tiver este cuidado, essa atenção, né, focada em nós, no sentido de estarmos bem, estarmos nutridas, estarmos transbordando a partir da própria vida, da vida que a gente cria para gente, é muito perigoso entrarmos num relacionamento e colocarmos a nossa atenção na vida do outro. Aí eu Faz tenho sentido um isso, Adri? eu tenho um exemplo que cai como uma luva para essa situação que aconteceu há algumas semanas. O meu marido faz kitesurf, que é um esporte aquático que depende de vento. Não é todo dia que venta, e muito menos todo fim de semana, que é quando a maioria dele, dos amigos, conseguem praticar. E aí teve um dia que fez muito vento, estava um dia muito bom, e eles todos combinaram de ir velejar, mas um amigo não foi, porque a esposa disse que não tinha nada para fazer e não queria ficar sozinha, e disse que não era para ele ir, que era para ele ficar em casa com ela. E aí ele não foi, ele ficou em casa com ela fazendo nada, ambos fazendo nada. E aí eu fico pensando, ele deve ter ficado tão chateado que chegou ao ponto de comentar com os outros numa situação posterior, né? Eles não são amigos íntimos, mas comentou com os outros. E aí eu fiquei pensando em como esse tipo de coisa vai fazendo que o relacionamento perca o encanto, porque você pela sua falta de ir atrás de outros interesses, de ir atrás de outras coisas, você acaba tirando do outro essa oportunidade que ele também tem de crescer. E aí, dessa forma, o relacionamento acaba estacionando também. Então, gente, sabe qual que é o maior erro das pessoas? E pegando bem esse exemplo que a Adriana coloca, né? É que quando a gente entra num relacionamento, um relacionamento ele é composto de três elementos, né? Que é você, o outro e a relação.
Só que normalmente as pessoas entram numa relação achando que um relacionamento é só entre você e o outro. Então, quando você não tem uma vida abastecida de você, com dinâmicas, com sonhos, com vontades, com desejos, com amizades, com família, esse vazio que você carrega, você tenta então fazer o quê? Pegar do outro. Então você quer que o outro supra de você. Só que daí o terceiro elemento, que é a relação, vai minguando, porque vocês não estão nutrindo a relação, vocês estão tentando se nutrir a partir de buracos emocionais com aquilo que o outro pode te dar. Olha a treta que vai dar nisso. Não tem como dar certo. E esse exemplo é um exemplo muito pontual de uma situação específica, mas que pode ocorrer de uma forma muito mais ampla, minando vários aspectos do relacionamento. Isso acaba prejudicando essa troca que você falou que é importante entre esses dois elementos primordiais do relacionamento, que é um parceiro, outro parceiro, e que assim formam um casal. Dessa forma, com esse desequilíbrio de um não buscando os seus próprios interesses, não cuidando da sua própria vida. Eu gosto muito da palavra cuidar, porque na filosofia ela é muito significativa, a gente usa ela mais no sentido de tomar conta, mas é uma palavra que eu gosto muito, que nos ajuda a ser quem nós somos nesse mundo, é cuidar de quem a gente é, e cuidar assim das outras pessoas, e cuidar do mundo que nos cerca. Então, isso é fundamental, isso é necessário para que nos abasteçamos dessa energia e possamos compartilhar, possamos transbordar. Gente, a gente já cansou de falar aqui em podcasts e tal, e vamos trazer isso de novo. Relacionamento é para adulto, não é para criança. E quando a gente se torna adulto, emocionalmente falando, a gente toma para nós a responsabilidade que nos cabe, que é da nossa própria vida, de resolver as nossas questões, né? De colocar realmente em foco aquilo que é importante para mim, sabendo comunicar de forma consciente, de forma respeitosa para o outro as tuas necessidades, as tuas vontades e também a tua individualidade. Então, muitas pessoas, eu percebo, até porque eu atendo em consultório, tem medo de entrar num relacionamento, porque tem medo de perder a liberdade, porque justamente não sabe comunicar suas necessidades, não sabe comunicar a sua individualidade e não sabe colocar limites dentro das relações, né? Para que então isso possa ser, para que essa relação possa ser nutrida, para que essa relação possa crescer, porque de novo, não se trata apenas de eu e você, se trata de eu, você e uma relação. Então, há um terceiro elemento que precisa ser considerado, porque se não, gente, tiver a individualidade de um e a individualidade do outro, não tem como tocar uma música. Uma música se toca com duas notas, não é verdade? Então, se eu sou sempre a mesma nota, porque eu entro em simbiose com o outro, o que de novo que eu vou trazer para essa relação? O que de empolgante, de diferente eu vou trazer para essa relação? Nada. Essa relação vai começar a falecer. A minha mãe entrou. Oi, mãe, tudo bem? O Rômulo fez uma pergunta, e na verdade mais um comentário, dizendo que se houvesse diálogo, esse problema não aconteceria. Eu acho, Rômulo, e Fernanda me completa ou me corrige se for o caso, que é um pouco anterior ao diálogo ainda. É o estar na posse de si mesma, dos seus interesses, de buscar as coisas que lhe dão prazer, que lhe façam crescer e que assim possam compartilhar com as outras pessoas. Porque se a gente não tem repertório, fica difícil o diálogo, porque a gente precisa ter coisas sobre as quais falar, a gente precisa cultivar coisas interessantes no relacionamento. Cada um pode cultivar as suas coisas interessantes, os seus próprios interesses, e aí chega no casal, nessa terceira instância, e fica muito mais rica a troca. Por mais diversos, mais divergentes que sejam os interesses, quando a gente vai compartilhar, sempre tem aquela conexão, aquele lugarzinho que encaixa e que o outro vai se interessar em saber, e que você vai se interessar em falar. Então, o diálogo é sim muito importante, mas parte também desse cultivar o nosso próprio repertório. E também, né, cultivar o próprio repertório e saber passar de forma coerente, saber passar de forma adulta. Porque uma coisa é saber o que falar, outra coisa é saber como falar, né?
Muitas vezes a nossa postura interna em como falar é uma postura arrogante, é uma postura de cobrança, é uma postura de infantil, no sentido de exigir algo do outro, né? Então, esse diálogo ele precisa estar sendo nutrido não apenas de repertório, mas também de muito autoconhecimento, para que você possa colocar as coisas de forma a somar, não a subtrair, né? Porque eu atendo muitos casais que, quando eles vão para o diálogo, eles vão para uma DR. E, gente, todo mundo sabe aqui o quanto DR são cansativas e que, normalmente, uma DR, o ponto principal de uma DR é o quê? É quem eu tô certo, quem tá certo, né? Então, é uma briga por quem está certo. E, muitas vezes, um grande diálogo se faz de movimentos e palavras essenciais quando bem colocadas. Então, e deixar aquilo reverberar e deixar aquilo ressoar dentro de cada um, para que o essencial possa vir à tona. Eu acho que o primordial é a postura de escutar também, né? Não só a Uhum. postura de falar a partir de uma arrogância de só eu tenho para ensinar, só eu tenho para compartilhar. E o escutar, mas aquela escutativa de quem está realmente interessado na outra pessoa, de que está ali participando, presente de corpo e alma, é fundamental para. Eu diria que é a base de qualquer diálogo, porque falar é muito fácil. A gente está acostumado sempre a falar, falar, falar. Mas escutar atentamente, fazer essa escutativa, são outros 500. Isso é desafiador. Porque normalmente a gente está numa postura de escutar para retrucar, já para responder. A gente não está numa postura de escutar para deixar aquilo penetrar dentro de nós. E assim, então, tomar uma postura, tomar uma decisão, dar E às vezes não precisa, às vezes é só o silêncio. Tu escutou e o silêncio é o necessário, é o básico, né? E quantas de nós, mulheres, não sabe só escutar? Tem que estar sempre retrucando, tem que estar sempre certa, tem que estar sempre achando um defeito, tem que estar sempre colocando um defeito no outro, tem que estar sempre criticando. Quantas de nós? Eu diria que a maioria. Então, hoje eu fiz até um stories e foi muito interessante porque eu perguntei sobre o que você cuida mais, se é da sua vida ou da vida do outro, né? E deu, claro, a maioria das pessoas colocou, eu cuido da minha vida. Só que, gente, com a minha experiência, não apenas de Mentira! vida, não apenas de vida, mas de consultório, gente, vamos combinar. A maioria, e eu falo aqui, estou falando público feminino, tá, gente? Estou falando público das mulheres. As mulheres, elas não conseguem cuidar só da própria vida. Elas se metem o tempo inteiro na vida de todo mundo, mas principalmente na vida do marido. É o tempo inteiro dando pitaco e corrigindo o outro. E assim, ó, 9 entre 10, eu não vou generalizar, mas 9 entre 10 é dentro dessa dinâmica. E por quê? Porque a vida delas está faltando algo. Porque na vida delas, elas não estão vivendo a sua própria vida. Porque dentro da vida delas, elas não estão se abastecendo de si mesmas. Então, elas têm que arranjar alguma coisa para se ocupar. E normalmente vão se ocupar da vida dos homens. E isso não dá certo, né? É a receita para o fracasso você ficar se preocupando e querendo dar pitaco e querendo dar conselho na vida do outro. Não, é o caminho para a desgraça, né? É o caminho perfeito, é a receita, né? Tem uma coisa que Bert Hellinger, o criador das constelações, fala que eu acho muito rica e que eu tento compartilhar essa visão com homens e mulheres, né? Através das lives e no meu consultório, que é a seguinte: um homem, ele precisa se abastecer de masculino. Então, ele só vai se abastecer de masculino com outros homens. Uma mulher precisa se abastecer de feminino e ela só vai se abastecer desse feminino com outras mulheres. Por quê? Porque cada um vai se abastecer daquilo que é primordial dentro de si para que quando cheguem numa relação afetiva eles possam trocar exatamente isso. Porque o que o homem quer de uma mulher é a feminilidade dela. Porque se for para buscar masculinidade, ele vai arranjar com os amigos dele. E o inverso também é verdadeiro. A mulher vai buscar no homem a masculinidade dele, para que ele possa entregar para ela aquilo que ela, como feminino, ser feminino, não tem, ela não possui. Então, essa troca que é rica, porque são os diferentes se complementando em equivalência. E isso, quando uma mulher tira de um homem, gente, você está tirando o essencial daquilo que o homem tem para te entregar.
Então, quando uma mulher começa a encrencar, não vai jogar futebol com os teus amigos, não vai sair à noite, fica comigo, porque tenho ciúme, porque tenho medo, porque tenho qualquer tipo de insegurança infantil, você está matando a sua relação. Porque o outro não está se nutrindo daquilo que é essencial para ele. Fiquei impressionado quando você falou que 90% das mulheres estão mais preocupadas em cuidar da vida do outro do que cuidar da própria vida. Isso é muito característico desse nosso idealismo do amor romântico, da completude no casal, que ficamos esperando o príncipe encantado que vai nos completar. E é a partir desse momento que assumimos uma nova identidade mais completa. Agora sim, eu sou a senhora qualquer coisa. Então, tá bom. Já ganhei a vida, atingi esse estágio, fiz o check nos objetivos de vida. Mas e aí? E a minha vida? A minha completude? A minha autenticidade? O que eu vou trazer de novo para esse relacionamento? Como eu vou tornar esse relacionamento mais interessante, mais vivo, mais potente? A gente falou, inclusive, né, Adri, na outra sessão, na outro podcast live, sobre compreender que um relacionamento afetivo, ele é a tua sobremesa, ele não é teu prato principal. E para ser a tua sobremesa, o prato principal tem que ser a tua própria vida. A tua vida tem que ser interessante para ti, né? Não importa o que você faça, como você faça, mas ela tem que estar interessante para ti. Então, a partir do momento que ela está interessante para ti, ou está satisfatória para você, ou está ok para você, mas você está ok para isso, você se torna um ser mais inteiro. Então, quando você vai para uma relação, você vai inteira e aquele relacionamento se torna a sobremesa. E dentro dessa sobremesa você vai degustar, porque é uma delícia estar com alguém, é uma delícia trocar com outra pessoa. Mas não exigir, não cobrar, não maltratar, não humilhar, não machucar o outro, né? Mas disso a gente só consegue fazer se eu estou preenchida de mim. E tem tanta coisa que a gente pode buscar, tem tantos interesses, é tão fácil hoje com a internet ter acesso a conhecimento, a hobbies, a interesses, que cá entre nós, se você está arranjando alguma desculpa para não cultivar interesses próprios fora do seu relacionamento ou independentemente do seu parceiro, não cola mais, porque existem inúmeras possibilidades. Você pode ler um livro, pode maratonar nossos podcasts, pode fazer um curso online, pode se matricular em uma aula de qualquer coisa. Gente, tem muita coisa que é só descobrir aquilo que conecta com a gente, aquilo que faz o nosso coração bater. Pode ser alguma coisa lá do passado que a gente abandonou, mas que a gente ainda gosta e que, daquela mesma maneira, ou adaptando um pouco, a gente pode resgatar e reaplicar na nossa vida para resgatar também esse brilho e tornar tudo mais interessante. É isso aí, gente. E perceba assim, olha como é legal. Quando a gente começa a cuidar de nós, a gente começa a, a, a enxergar o nosso próprio valor. E quando você enxerga o seu próprio valor, acontece uma coisa muito especial. Não é em qualquer lugar que você vai se colocar. Não é com qualquer pessoa que tu vai deixar entrar na tua vida, não vai deixar entrar no teu corpo, não é com qualquer pessoa que tu vai compartilhar o teu tempo, porque tu consegue entender, pô, eu tenho valor. E quando eu tenho valor, outra coisa muito especial também acontece, tu consegue enxergar o valor do outro. Porque quando eu não tenho valor, os meus interesses não são importantes, o que eu vou fazer com o meu parceiro? Eu vou dizer também, teu interesse não é importante, né? Tu não tem valor, qualquer coisa serve. Percebe que tudo é um espelho? Então, quanto mais valor eu me dou, mais valor eu consigo enxergar no outro e mais valor eu consigo dar para a relação que a gente vai construir. Porque se aquela relação é valorosa, porque eu estou com alguém valoroso e eu sou alguém valorosa, uau! Como mais valor eu posso colocar nisso aqui? O que mais que eu posso integrar para que isso possa crescer para nós dois, entregando valor para nós dois, que essa relação, esse terceiro elemento possa crescer e nutrir os dois. E tem outra coisa, né? Quando a gente cultiva os nossos próprios interesses, vai atrás de coisas novas, nós aumentamos a possibilidade de que coisas boas aconteçam pra gente. Esses dias eu estava escutando um curso
e o rapaz usou um termo que eu achei maravilhoso, que é quando a gente se coloca no mundo, nós aumentamos a nossa superfície de serendipidade, que nada mais é do que estamos no mundo e nesse momento estamos abertos para que coisas boas e inesperadas nos aconteçam. Porque enquanto a gente está fechadinho ali naquele mundinho e não saímos dali, esperamos que o parceiro nos complete, ficamos enchendo o saco do parceiro, nós não saímos para o mundo, não colocamos a nossa cara a tapa e também não temos a oportunidade de receber do mundo de volta isso, essa energia que a gente tem, que a gente pode compartilhar. Gente, nós temos tantas coisas maravilhosas dentro de nós, né? Cada um vem sim com algo especial aqui para ser compartilhado. Eu não sei o que é, mas cada um tem. Não precisa ser algo extraordinário, não, tá, gente? Só basta ser honesto, só basta ser transparente, né? Só basta ser autêntico. Então, quanto mais autêntico você vai se tornando, mais você vai transbordando tudo isso. E se você não consegue hoje, nesse momento da tua vida, enxergar, nossa, o que eu poderia fazer para preencher minha vida, vai buscar uma terapia, comece investindo em você, vai buscar um curso de autoconhecimento que possa te trazer, às vezes, uma mensagem, vai buscar pessoas que possam te inspirar a ser alguém diferente, né? Porque é muito fácil a gente ficar trancadinha no nosso mundo e ficar ali sugando o outro, né? Exigindo do outro, cobrando do outro, não permitindo muitas vezes que o outro viva as suas potencialidades, os seus sonhos, os seus desejos, não apoiando os movimentos do outro, porque você não quer perder, porque você quer ficar ali, ó, guardadinha dentro do seu mundo. Então, a gente vai limitando o nosso potencial e o potencial daquele que está no nosso lado, de entregar mais coisas para o mundo. E tem outra coisa, né? Se coloca para jogo. Não adianta a gente querer sempre as respostas certas. Ah, o que será que eu vou gostar? Será que isso eu vou fazer? E aí, quando a gente não começa a fazer alguma coisa, a gente não sabe se vai gostar. Então, se coloca para jogo. De repente, surgiu interesse por uma aula que você nunca pensou em fazer, mas despertou aquilo. Vai lá, faz uma aula, faz duas, faz três, mas se experimenta, se coloca nessa situação de abertura para o mundo. Gente, aqui, ó, vou falar algumas sabotagens, autossabotagens que a gente faz, tá? É não ter tempo, sempre dizer que a gente não tem tempo, e eu tenho vergonha. São duas autossabotagens clássicas, tá? Ai, eu tenho vergonha. Ai, isso não é para mim. Ai, já passou meu tempo, eu não tenho tempo, eu tenho outras coisas para cuidar. Gente, você tá atrás de um escudo, você tá atrás de uma camada de proteção, como se você fosse uma criança. E normalmente crianças, elas não vão para o mundo, elas ficam ali pequenininhas, né? Então você fica ali naquela limitação tão grande e, de novo, né, repetindo, você acaba colocando todos que estão à tua volta nessa mesma limitação. Então, arriscar é crescer. Crescer no sentido de vou cair, vou levantar, vou errar, vou acertar, porque é nesses erros que você vai descobrir assim, uau, eu tô viva! Gente, eu tô existindo? Eu tô existindo porque eu tô sentindo vergonha, uau, eu tô com vergonha, eu tô com medo de me expor, tô com medo de me mostrar, tô com medo de dizer o que eu tô sentindo, mas pode não ser, entre aspas, o certo, mas vai te mostrar que você tá viva. E a partir desse erro, desse acerto, você vai dando novos passos na sua vida. Então, admitir o que você sente, colocar isso para fora, dar espaço para que isso venha, é inclusive deixar para as próximas gerações, filhos, netos, sobrinhos, bisnetos, uma nova oportunidade também. E se você acha que está segura, não saindo dos limites do relacionamento, ficando ali naquele mundinho, só nós dois, só nós dois, só nós dois, fazendo e falando sempre as mesmas coisas, abre teu olho. Esse lugar não é seguro, nunca foi, e essa segurança, assim como qualquer segurança que a gente acha que tem na vida, é uma ilusão. Gente, assim, ó, nós viemos para esse mundo para entregar algo para esse mundo, tá? Viver sozinho é extremamente mais fácil. Já falei isso inúmeras vezes também, mas é muito mais pobre. Agora, quando a gente está vivendo em casal, a vida se torna extremamente mais rica, porque a gente pode trocar. Então, se você tem um dom, uma habilidade, algo que está aí trancadinho, e muitas vezes você começa a colocar para fora, você pode encontrar no seu parceiro uma força que vai te impulsionar. Agora,
se você não consegue se colocar para fora, normalmente você está se auto-sabotando e ele muitas vezes vai sabotar o teu parceiro ali do lado também para que ele não voe. Porque você não quer perder, você não quer sair do seu ninho, você não quer sair da sua segurança ainda que ela seja ruim. E o oposto também é verdadeiro. Se você está num relacionamento em que o teu parceiro, tua parceira te impede de voar, também tem que abrir o olho, porque aí também tem É. coisa errada. Gente, principalmente pelos motivos de ciúme, tá, gente? Principalmente por esse motivo. Então, assim, ó, alerta vermelho total e completo, né? Não se permite estar numa relação onde os teus potenciais são podados porque o outro não gosta, o outro não quer, o outro se sente ferido, ou o outro não se sente confortável. Vá buscar, se você não consegue sair ou enxergar isso, ou percebe que tem alguma coisa errada, busque ajuda para poder enxergar de uma forma mais ampla, né? Aquilo que está acontecendo e talvez até reajustar essa relação. O que está faltando, né? Nessa relação que às vezes também você não está dando para que o outro se sinta tão assim. Então vamos ver o que está por trás, ou se realmente é uma patologia. Tudo é uma forma da gente poder crescer. Então o outro sempre vai trazer um crescimento para nós, desde que a gente esteja aberto para isso. Eu estava lembrando antes já de um exemplo de uma amiga minha que, na época da faculdade ainda, uma amiga de muito tempo, ela começou um relacionamento e veio a se casar com esse cara, que até hoje é o marido dela. E nesse meio tempo, ela tem a mesma idade que eu, acho que uns 2 anos a menos, deve ter uns 43. Ela abriu mão de muitas das coisas que ela gostava, que ela fazia. E às vezes é natural, acontece naturalmente que a gente tem que ajustar as coisas para a vida que a gente está construindo. E aí ela teve 2 filhos e o casamento, ok, o marido não é ciumento, nada disso, mas ela sentiu hoje, ela tá com 43, já faz uns 2 anos, que ela começou a sentir essa necessidade de recuperar algumas coisas das quais ela abriu mão. E não é que ela se arrependa de ter tido filhos ou que não ame os filhos, não é nada disso. Aliás, a gente tem que parar de colocar essa culpa nas mulheres que são mães. Uma mulher que é mãe não deixa de ser uma mulher, não deixa de ser uma pessoa, tem todos as questões existenciais que qualquer outra pessoa tem. Elas podem sim questionar coisas que fizeram, e isso não quer dizer absolutamente que elas não tenham nenhum amor pelos filhos ou tenham menos amor pelos filhos. Isso não existe. Então, ela passou por isso de questionar se teve coisa que ela abriu mão que precisaria ter aberto mão, se tem como ela resgatar, como é que ela vai resgatar essa autenticidade que está faltando não só para a relação de casal, mas que ela sente que ela deveria, ela gostaria de dar para os filhos, de proporcionar também para os filhos. E a gente está fazendo um trabalho de resgate disso, de resgate de todas aquelas coisas que ela achou que deveria ser e hoje não fazem mais sentido, que ela pode resgatar, o que ela pode construir de novo a partir de agora, na segunda metade da vida adulta dela. E está sendo incrível, está sendo importante para ela, está sendo muito legal para o marido dela e para os filhos também. Está todo mundo se divertindo muito mais a partir do momento que ela começou a cuidar da própria vida. E, gente, assim, ó, quando a mulher se abandona, né, em função de alguma máscara, né, porque ela é mãe, porque ela é filha, porque ela é sei lá o quê, a tendência é que sempre isso gere um peso para aqueles que estão em volta, né? Porque a justificativa da vida dela, eu não vou porque eu sou mãe, eu não vou porque eu sou filha, eu não vou porque eu tenho isso, eu não vou porque eu tô, né? Então ela sempre está se auto-justificando. E isso em algum momento vai gerar algum estouro, porque não tem como. Essa história, esse exemplo que a Adriana colocou, me fez lembrar um filme que eu vi recentemente, né? Acho que eu te passei, né? Até Uhum. um trecho do filme onde uma mulher de 50 anos, enfim, tem toda ali uma trama, e ela chega no final, ela trai o marido com o pai o pai da namorada do filho dela, uma coisa assim muito próxima, e todo mundo descobre, ela se separa, e daí aos 50 anos, a partir de uma traição que ela cometeu, ela foi viver a vida dela. E daí ela chega num jantar de família, já no final, num processo de reconciliação, e ela diz assim: eu não me arrependo do que eu fiz, porque aquilo mostrou que eu estava viva, mesmo eu tendo errado. O erro me levou para a vida, e isso já valeu a pena. Eu não trocaria o que eu fiz.
Então, aqui eu não estou dizendo que é para ser feito isso, eu estou dizendo, gente, que a vida ela precisa ser vivida com altos e baixos, com acertos e erros. Todo mundo comete erros. Estamos na vida, mas a gente sempre tem a chance de ressignificar esses erros, ou então de fazer diferente, de se dar uma chance de fazer diferente, né? Se dar uma chance de viver essa vida, se dar uma chance de falar o que você sente, se dar uma chance de correr o risco. Corra o risco. Às vezes as pessoas fogem da vida porque elas não querem correr o risco de serem rejeitadas, de serem abandonadas. Só que isso é o risco de viver, gente. E vale a pena. Dói. Dói, dói. Gente, viver dói. Viver não é fácil. Viver é difícil. Mas vale cada minuto quando a gente está no jogo da vida, quando a gente está aqui, ó, arriscando, colocando a cara a tapa, vale a pena. Porque tu deita no final do dia no teu travesseiro e disse para ti mesma: uau, eu fiz o meu melhor. Uau, eu vivi. E tem outra coisa. Para mulheres, como a gente está falando, tanto a da vida real em 43 anos, quanto a fictícia aí na faixa dos 50, é muito comum que essas necessidades de mudança venham, a gente coloca lá embaixo do tapete, deixa elas lá como se não tivesse acontecendo, até que ela vem e estoura, no caso do filme, com uma traição. O que não é necessário, absolutamente, porque quando nós percebemos que essas mudanças estão acontecendo e a gente percebe por confusão, por ansiedade, por sinais de que as coisas que a gente está vivendo já não são tão mais adequadas ao que a gente é hoje, é a hora de investigar, é a hora de ir atrás para não deixar isso ficar lá borbulhando, fervilhando num caldeirão, até que tudo exploda como se fosse um vulcão. E aí sim a gente pode acabar fazendo coisas que a gente não gostaria, acaba fazendo, tendo ações que vão levar consequências que não eram as que a gente gostaria, que podem eventualmente acabar com relacionamentos importantes. Então, quanto antes a gente começar a olhar isso, principalmente nessa fase aí da transição da metade da vida, se você está se aproximando dos 35, 36, 40, é hora de dar uma olhada nisso. Principalmente se a tua vida está com algum tipo de padrão de comportamento repetitivo. Por exemplo, se você sempre atrai o mesmo tipo de relacionamento, se você sempre atrai o mesmo tipo de situação, se eu perco sempre dinheiro, se as pessoas me traem, se as pessoas me iludem, se as pessoas mentem para mim. Não são as pessoas. É algo em você que você também precisa olhar. É muito fácil a gente se colocar no papel de vítima e dizer assim: ah, isso acontece comigo, aquilo só acontece comigo, ou fulano só faz isso comigo. Não, peraí. Onde que eu não estou vivendo a minha vida? Onde que eu não estou vivendo a minha autenticidade? Onde que eu não estou colocando limites? Onde que eu estou sendo boazinha demais? Onde estou eu não falando o que eu realmente sinto? Hoje eu atendi uma cliente minha que ela se relacionou com um rapaz durante 2 meses, 2 a 3 meses, tá? E eles terminaram. O essencial do término para ela, e era um rapaz muito legal, o essencial do término para ela foi que ele não mandava muito bem sexualmente falando. Foi esse, em terapia foi o que ela disse. Esse foi o motivo principal. E eu disse para ela: e tu falou para ele? Não, não, jamais, não falei, não, eu não quero magoar ele. Eu falei assim: ah, não é que tu não quer magoar, tu não consegue sustentar a mudança dele para gerar uma intimidade com você. Então é mais fácil você justificar e ir embora do que você se abrir com vulnerabilidade, falar o que realmente você sentiu, o que realmente faltou para você e dar a chance para o outro te devolver isso, te dar. Tu não deu nem chance para ele te dar, sob a justificativa de que ele não tem condições de escutar o que eu tenho para falar. E uma coisa é falar julgando. Ah, olha, tu não manda bem. Julgando, criticando. Outra coisa é tu dizer: eu não me senti satisfeita nessa nossa área, nessa área da nossa vida. Eu não me senti feliz com isso. E dar uma chance para ele, então, fazer diferente. É engraçado como a gente sempre vem com essa de eu não vou falar para não magoar. Ele não aguenta ouvir isso, seria muito duro. Quando na verdade é a gente que não tem coragem de falar. A gente é que Claro. não está conseguindo
se expressar com clareza e não de uma forma acusatória, e aí a gente diz que o outro é que não tem condições de receber aquilo. Gente, por Uhum. favor, né? Não, e não somente isso, né? A gente percebe que esse é uma distorção quando você fala do outro para uma terceira pessoa, ok? Que eu sou a terapeuta e tá certo, tem que falar comigo, porque eu enxergo a situação, mas foi o que eu falei para ela. A pessoa com a qual você estava se relacionando, você não deu chance. Você não falou. Então, não tem relacionamento nenhum seu que vai se aprofundar se você não falar, não abrir o teu coração e se expor. Não tem como, gente. Aí é sempre a gente vai ficar como vítima das situações e vítima dos outros. A gente precisa se expor para poder criar conexão, para poder o outro te enxergar nas tuas necessidades, na tua verdade. Mas, repito, não é um se expressar e um se vulnerabilizar acusando o outro, julgando o outro, criticando o outro. Mas é falar como você se sente de verdade, dar para o outro a chance de te dar de volta. Faltou a palavra agora que é ressarcir, Troca, não é? De retribuir. retribuir, reequilibrar, dar para o outro a chance, sabe? Quando é possível, né? Para que esse movimento possa se concluir. E aí voltamos ao começo da live, que é com equilíbrio, um parceiro ajuda o outro parceiro que completa uma relação, que completa esse terceiro elemento da relação, que é o casal. Então, acho que assim, com essa volta completa que nós demos, acho que a gente pode encerrar a live, né? Eu acho que tá bem. É confiança, né? A gente vai se expondo, vai criando confiança, vai criando laço, e é isso aí. E daí você vai se vulnerabilizando. Então, na quarta-feira, já queremos avisar aqui, se você ficou com alguma pergunta, se nos próximos dias você estiver elaborando esse assunto e surgir alguma pergunta, surgir alguma dúvida, uma situação que você queira compartilhar, entre em contato com a gente, manda DM para Fernanda ou para mim, faz a tua pergunta que a gente vai responder na quarta-feira, vai ter uma live neste mesmo canal, neste mesmo horário, para responder as dúvidas. Então, a gente vai ficar muito feliz se você mandar, porque o intuito desse podcast é justamente esse: é saber o que está pegando aí, que com certeza são coisas que estão pegando aqui também, para que a gente possa compartilhar o pouco do que a gente sabe e o muito do que a gente recebe também. É isso aí, gente. Muito obrigada, Adri. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui participando, né? A gente fica muito feliz em tê-los aqui, com a audiência, com o tempo de vocês, que é muito precioso para nós também. É isso mesmo. Muito obrigada a todos e todas. E nos vemos na quarta-feira, 7h30. É isso aí. Beijo.